Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo da Pop TV em Sobradinho, em Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, segunda-feira, mais uma segunda-feira normal, porque a gente vai tratar aí das previsões do mercado financeiro para os nossos indicadores macroeconômicos. Então, a gente vai falar de focos, mas a gente também vai falar sobre a previsão mais de curto prazo para a Bolsa. Será que o mercado errou, acertou na semana passada? Vamos falar também da entrevista do Haddad, que acabou trazendo alguns pontos que a gente precisa até destrinchar um pouco com vocês. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira, dia de saber como que o mercado financeiro está reagindo. E já spoiler, continua reagindo muito mal. Parece que nada vai fazer com que o mercado financeiro aumente um pouquinho que seja aí seu otimismo aí. Continua bastante otimista, bastante pessimista o relatório Focus. Dia de também viu o termômetro da Bolsa, saiu dados de prévias do PIB aí, agora da FGV, o monitoramento do PIB, vamos ver o que aconteceu. E também tem as falas do Haddad lá numa entrevista para a CNN, que mostrou que o Haddad está tentando agradar todo mundo e não consegue agradar ninguém. Então a gente vai discutir esses pontos aí com vocês. Mas antes de tudo isso, a gente tem aqui a nossa agenda do dia. Então, Débora, o que a gente pode esperar para esse dia de hoje, então? Bom, hoje a gente tem, para começar, já vou começando pelo fim da agenda, então só para mudar um pouquinho aqui, porque hoje é feriado nos Estados Unidos. Hoje é dia de Martin Luther King lá, então não temos negociação nem na Bolsa, nem nos títulos. E hoje também acontece às 2 horas por lá a posse do Trump. Que dia, para ele tomar posse. Mas enfim, hoje é feriado de Martin Luther King lá. Então o mercado está fechado, então isso vai impactar bastante na negociação e na liquidez aqui do Brasil. Mas vamos começar agora pela agenda na ordem cronológica, porque às 5 horas da manhã saiu o IPC de janeiro da segunda quadricemana. Às 8h25 o relatório Focus semanal, esse já conhecido nosso, toda segunda-feira tem. A gente vai trazer os detalhes para vocês. 9 horas começou a primeira reunião ministerial do ano com o presidente Lula, então deve ter ali uma discussão, o que vai ser entregue em 2025 para já começar a preparar para 2026. 2 horas da tarde é a posse do Donald Trump nos Estados Unidos e às 15 a gente tem balança comercial semanal. Durante o dia tem reunião do Eurogrupo, então a gente vê que hoje, por conta do feriado dos Estados Unidos também, não tem muitos indicadores na agenda. As atenções globais devem se voltar sim para a posse do Donald Trump nos Estados Unidos e aqui o único dado, de fato, que pode mexer um pouco com o humor do mercado é o Focus. Mas o mercado também se volta para a reunião ministerial para ver o que deve sair daí depois que ela terminar. É dia bem vazio hoje, né? Então, basicamente, o que a gente tem é saber o que o mercado está achando das coisas, né? Então, a gente já vem para o Brasil, vamos falar do Focus, que o mercado continua no seu pessimismo em relação à economia brasileira. Cada vez mais o mercado esperando a inflação mais alta, exigindo juros mais elevados para conter essa inflação mais alta, câmbio na casa dos R$6, então bastante pessimista aí o que a gente tem aí do mercado financeiro nesse momento. A gente tem até uma arte que a gente montou aqui para vocês verem o que teve aí de mudança da semana passada para essa, né? A gente vê que aumentou a perspectiva do IPCA, mesmo sem grandes motivos, né, para você ter uma alta da projeção do IPCA. Teve a divulgação na última sexta-feira, mas já passou mais de uma semana do IPCA, inclusive foi abaixo do que estava esperando o mercado, e você teve agora o IPCA desse ano saindo de 5, que já é acima da meta, para agora 5,08. Por que aumentou? Em quase 0,08 pontos percentuais, uma alta bem considerável de uma semana para outra, não dá para saber, está na cabeça do mercado isso. Para o próximo ano também, uma alta cada vez saindo mais longe da meta e chegando em 4,10%. A gente tem também que teve uma leve melhora na projeção aí do PIB, né? Então estava previsto um PIB de 2,02 para esse ano, agora um PIB de 2,04, mas uma queda do PIB próximo ano, de 1,77. Então o mercado acredita que esse ano vai ser um ano de desaceleração econômica, mas mesmo assim vai acontecer um aumento, né, um aumento das pressões inflacionárias, né, sendo que a desculpa da inflação era que o Brasil estava crescendo muito. Então, mesmo com a desaceleração econômica prevista,
o mercado continua acreditando que a inflação vai ficar bem acima da meta. Não dá para entender muito aí qual que é a narrativa do mercado, porque ano passado tinha até uma historinha, esse ano, pelo visto, não tem historinha nenhuma, é basicamente o mercado bravo, porque acha que tem que fazer mais cortes fiscais. O câmbio continua sendo previsto em R$ 6,00 por final desse ano e do próximo, e a Selic continua sendo previsto que deve fechar esse ano em 15%, e aumentou para o próximo ano, ou seja, vai ser mais difícil, segundo o mercado financeiro, controlar a inflação. Então o mercado ele continua aumentando as previsões de inflação, mesmo acreditando numa economia desacelerando. Esse aumento da inflação, a única lógica seria que, mesmo com uma economia desacelerada, ia continuar com um gasto público muito elevado, então, mas não dá para entender como que você vai ter então uma desaceleração econômica com um gasto público elevado, já que o gasto público tem a tendência de acelerar a economia. Então queria saber como essa conta fecha aí, mas a história é essa. Então vai ter um gasto público que não vai ter efeito nenhum no crescimento econômico, vai ter desaceleração econômica, e isso aí vai gerar inflação, e para isso a gente cobra uma Selic maior. Então basicamente é isso que o mercado está falando, e parece que nada nesse mundo vai agradar ao mercado, e vai continuar com essas previsões bem pessimistas, né, Débora? A impressão que eu tenho do relatório Focus semana após semana é que ele deixa de ser projeção e vira torcida. Né? Parece que o mercado financeiro ele quer que isso aconteça. Que ele já é um garoto de recados, a gente já sabe, porque ele sempre tenta pautar as expectativas e tenta também ali se fazer ouvido. Então ele joga algumas previsões para cima, muitas vezes, para tentar fazer pressão e tentar se fazer ouvido. Isso a gente já sabia, mas agora parece que ele está tomando um caráter mais de torcida mesmo. Então, quero que a inflação fique acima, né? Quero que o PIB ele cresça menos, então que a gente tenha um crescimento menor. Parece que não é mais projeção, né? Parece que é a vontade do mercado. E quando a gente olha essa Selic em 15 terminal nesse ano e 12,25, né, mostrando um ritmo menor de queda no ano que vem, isso está dentro dessa pressão que o mercado financeiro faz, principalmente quando a gente fala do fiscal e de toda a discussão que se teve no ano passado em relação ao fiscal e todas as mudanças também de métrica que a gente viu acontecendo para reforçar essa narrativa em relação ao fiscal, a um fiscal sem controle, a um fiscal descontrolado, que justificaria essa Selic a 15 e levaria o dólar a 6. Então, diante de um risco fiscal, diante de um risco país muito grande, as pessoas vão tirar o dinheiro daqui. E onde que vai ter que sair esse prêmio pelo risco? Da Selic. Se tira o dinheiro daqui, sobe o dólar. Se sobe o dólar, sobe a inflação. Então, sobe a inflação por conta do dólar, por questões que não são transferidas diretamente, mas pode ter uma pressão inflacionária vindo de dólar. Aí tem que aumentar a Selic para trazer mais dinheiro aqui por conta do risco país. Então é uma coisa que se retroalimenta. Só que a gente não pode deixar de esquecer que quem tem potencial de negociar dólar e poder estabelecer patamares ali para dólar é justamente o mercado financeiro. E mesmo assim o mercado financeiro muitas vezes erra a projeção de dólar, porque dólar é difícil de se prever. Normalmente o dólar cotado aí no relatório Focus é o dólar spot, que a gente fala, é o dólar à vista. Não sai muito desse dólar à vista a projeção. Mas a gente tem que sempre lembrar que eles têm poder para mexer com o dólar. Se tem poder para mexer com o dólar, tem poder para mexer com as outras variáveis. Então vira aquela coisa que a gente sempre fala de uma porca correndo atrás do rabo ali no relatório Focus. Mas me passa essa impressão aí muito de torcida do mercado financeiro. Vamos ver o que o mercado também está achando sobre a Bolsa essa semana, né? Tá com otimismo aí, pelo menos nesse curto prazo, né? A gente tem o gráfico que a gente montou aqui para vocês, né? Semana passada ele acertou finalmente, né? Vamos lá, parabéns mercado financeiro, você depois de um monte de erro aí conseguiu acertar finalmente aí e ele continua o otimismo, né? Boa parte acredita que vai ter ganhos essa semana, né, Débora? Exatamente, aqui eu vejo muito parecido com o que eu falei com o Focus, parece muito uma torcida para que haja recuperação da Bolsa, só que para acontecer essa recuperação da Bolsa que o mercado espera, na semana passada a gente teve um movimento bem até vindo do exterior na nossa Bolsa, por quê? Era uma semana, como eu falei, uma semana difícil, uma semana desafiadora.
tinha a inflação dos Estados Unidos, que tinha potencial para jogar nossa bolsa para baixo, caso a gente tivesse uma inflação fora da normalidade ou fora da projeção. Isso poderia levar a nossa bolsa para o terreno negativo, mas não foi o que aconteceu. A inflação dos Estados Unidos ela veio dentro do projetado, mas o que ajudou muito os nossos ativos na semana passada foi justamente a China. Os dados da China foram divulgados, então a gente teve PIB, vendas no varejo, produção industrial, teve também o investimento em ativos fixos, mas o investimento em ativos fixos nem foi o que fez esse movimento de alta das commodities acontecer. O que fez acontecer foi justamente o resultado acima do projetado, principalmente em vendas no varejo, produção industrial e o PIB, que o mercado estava bem cético que o PIB chinês chegasse na meta de crescimento de 5% e ele superou essa meta. Isso trouxe ali um apetite maior por ativos de risco ligados a commodity, então a gente está falando que o preço das commodities subiram e os ativos ligados a essas commodities, que tem uma demanda muito grande por parte da China, acabaram subindo junto. Então aqui no Brasil, quem que teve esse movimento bem positivo na semana passada? Basicamente o setor metálico, então a gente está falando de CSN, a Vale teve uma alta, a Vale fechou na máxima do dia na sexta-feira. Então esse setor de materiais básicos, ele se favoreceu muito na semana passada e o petróleo, em certa medida, também respondendo parte à China, parte ao Oriente Médio. Então a gente teve até um movimento de forças contrárias no petróleo na semana passada. Mas uma semana que foi impulsionada pelos dados chineses. Então essas ações mais ligadas às commodities puxaram o Ibovespa para cima, apesar de ter tido alguns movimentos de ajuste durante a semana, realização de ganhos. A bolsa fechou em 2,94 positivo na semana e para essa semana também temos cenário desafiador, porque tem dias sem negociação nos Estados Unidos, que diminui a liquidez aqui na nossa bolsa, e a gente tem durante essa semana a posse, hoje no caso, a posse do Donald Trump, que pode ter também um impacto nos mercados emergentes. Se a gente tiver uma posse com um discurso mais voltado ali para o protecionismo, que é algo que a gente vem acompanhando com recorrência, isso pode diminuir também o apetite pelo risco pelos ativos de mercados emergentes, e o caso Brasil aqui está entre eles. Então, é uma semana também que se tem alguns fatores internacionais que podem trazer esses percalços durante o caminho, mas a expectativa é positiva de recuperação ainda. 57,14% dos agentes acredita que a bolsa vai fechar em alta na semana, só 14,29% acredita na estabilidade, então que fique perto do 0 a 0, mas uma parte desse otimismo da semana passada passou para o pessimismo também, então 28,57% acredita que a bolsa pode sofrer um movimento de ajuste mais forte e fechar em queda nessa semana. Uma semana também que a gente tem dados importantes aqui, sai IPCA 15 na sexta, esse sim poderia ter alguma possibilidade de mexer com o relatório Focus, mas como a gente falou, relatório Focus está respondendo a quê na inflação? Não sabemos. Agora vai ter um dado para responder e dependendo de como vier esse IPCA 15, pode também diminuir o apetite de risco aqui no Brasil, porque vai subir taxa de juros futura se ele vier acima do projetado. A grande questão, vier acima do projetado, e quem projeta também é o mercado financeiro. Exatamente, Débora. Vamos falar agora do Haddad, que ele deu uma entrevista importante na sexta-feira, lembrando que sexta-feira estava acabando a semana aí, que foi uma das mais conturbadas na economia. Tudo isso por causa da questão do PIX, que a gente passou dias e dias explicando, daí aí revoga, aí não revoga, aí é fazer campanha, não é fazer campanha, ou seja, uma verdadeira confusão que aconteceu na última semana, e o Haddad falou aí numa entrevista até que bem longa na CNN sobre diversos assuntos, Um dos assuntos que ele colocou primeiramente é que você tinha então, que ele não se opunha a realizar uma desaceleração econômica se isso ajudasse a controlar a inflação. Então, meio que ele estava vendendo a ideia de que o Brasil não precisaria crescer tanto esse ano se isso aí ajudasse, acomodasse as pressões inflacionárias. Ao mesmo tempo, ele fala da questão aí que está preocupado sim com a trajetória da dívida, mas não vê dominância fiscal. Então, ele abraça e bate em todo mundo, Então, foi uma verdadeira confusão, Débora? Exatamente. O que
pareceu aí do pronunciamento do Haddad é que ele acenou para todo mundo. Haddad parece estar vivendo uma paixão não correspondida, um amor platônico, porque ele acena para todo mundo, mas não necessariamente essas pessoas vão acenar de volta, então não necessariamente elas vão corresponder. Então ele parece que dá vários acenos ali durante a entrevista. Ele fala para o mercado que precisa desacelerar a atividade econômica e, se precisar, vai fazer. Então ele dá esse aceno e, ao mesmo tempo, ele fala aí, ó, o que temos que entender foi bom crescer, né, 7% em 2 anos, eu acho que foi ótimo. Agora temos que tomar medidas para que isso não seja um soluço, né, para que não seja ali, né, aquilo que o mercado chama, né, de voo de galinha, algo que sobe e depois cai porque não tem sustentabilidade. Então ele defende que tem que ser algo com sustentabilidade. E esse é justamente o que a gente vê o mercado financeiro falando, né, que não vê uma sustentabilidade no crescimento, que é um crescimento ali com base na expansão fiscal, com base em crédito, que isso não se sustenta, que vai virar um voo de galinha e que não vai trazer ali essa continuidade a longo prazo. Então essa fala do Haddad, ela também é um aceno ao mercado financeiro, mas a gente tem outras aí para comentar com vocês. Ó, quer falar sobre a questão fiscal? Vamos lá, falar sobre o meu assunto preferido, questão fiscal, né? Ele fala aqui, ó, tenho ouvido interlocutores, mas não acredito em dominância fiscal. Para quem não sabe, dominância fiscal é o seguinte, quando que a situação do país é tal que a questão fiscal ela acaba contaminando tudo, ou seja, faz com que a política monetária, ou seja, a taxa de juros, não seja efetiva no controle inflacionário, que é uma verdadeira bobagem sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está vendo, inclusive, até alguns setores já apresentando aí sintomas da alta da Selic, mas vamos continuar, né? Acredito que a política monetária fará efeito sobre a inflação, um efeito muito maior do que se imaginou. Não estou preocupado. Eu também estou preocupado. Nós temos que ter preocupação com a trajetória da dívida. Qual delas? Porque a dívida líquida está caindo, a dívida bruta estabilizou. O superávit primário também está caindo. Vai combater o superávit nominal? Então, beleza. Então tem que baixar juros. Mas qual que é a trajetória da dívida também não ficou claro. Isso é uma preocupação no Ministério da Fazenda. Se as medidas provisórias do ano passado não tivessem sido devolvidas, teríamos tido o primeiro superávit estrutural em mais de 10 anos. O Congresso nos ajudou muito a melhorar, mas poderia ter sido melhor ainda se tivéssemos acabado com alguns privilégios, ou seja, a dificuldade de você conseguir aí aprovar no Congresso como final dos supersalários, aposentadoria dos militares, aí, que ainda está lá esperando para ser votado, não é votado, e seria um dos grandes fatores para ajudar a reduzir o déficit, que esse ano deve ser ainda menor, né? Porque se espera uma menor atuação fiscal aí para melhorar os índices do governo, o próprio Haddad está falando, né? Então ele fala, ó, a gente está preocupado com a dívida, mas não tem dominância fiscal. A culpa é do Congresso, mas a gente podia ter feito mais. Então, basicamente, ele está falando, ele está apontando para todo mundo, dá bronca em todo mundo, fala bem de todo mundo, assim, então parece que ele quer ser amado, coitado do Haddad. É um morde-a-sopra danado, né? Porque olha essa última fala. Se as medidas provisórias não tivessem sido devolvidas, aí ele está falando do Congresso, teríamos o primeiro superávit estrutural em mais de 10 anos. Mas o Congresso ajudou muito a melhorar. Poderia ter sido melhor, né? Então, se a gente tivesse acabado com algum privilégio. Então, ele bate no Congresso, mas não bate. Ele acena para o mercado, mas fala que não vai ter dominância fiscal, que é o que o mercado está pintando. Porque quem pinta esse cenário de ineficácia da política monetária, de que a gente vai continuar aumentando os juros, isso não vai controlar a inflação por conta do cenário fiscal, da dominância fiscal, é o mercado financeiro. Em parte, ele concorda, mas nem tanto. Então ele acena e não acena. E aí ele acaba não agradando ninguém, né? O Haddad acaba realmente acenando e não agradando ninguém com essa entrevista. E ele falou também sobre juros aqui no Brasil. Vamos ver o que Haddad falou aí. Temos que criar as condições para que os juros não fiquem nesse patamar por um longo tempo. Que condições, né? Essa eu acho que é a grande questão. Que condições que a gente tem que criar mais aqui no Brasil para que não tenha essa alta de juros? Porque já está projetado 15% para o mercado financeiro nesse ano. Já tem 2 altas de Selic já sinalizadas pelo último Copom. O que mais que precisa fazer, né? Que eu sempre falo, que risco fiscal é esse que o mercado está vendo? O que mais precisa fazer para não ter isso? Que condições é essa que o Haddad está falando? As condições do mercado financeiro? Porque se for,
A gente está falando de corte de gastos do jeito mais tradicional possível. Essa é a minha dúvida. Que condições o Haddad quer criar, ou ele acha que tem que criar, para baixar os juros? Porque a gente sabe que tem um cabo de guerra forte aí. Até a maior taxa de juros real da história já não é o suficiente, gente. Eu acho que é da história mesmo, viu? Vou fazer os cálculos para ver se trago até amanhã, Débora, mas se eu não me engano, desde o começo do Plano Real, a gente nunca chegou assim, porque está comprado, então, que a gente vai ter taxa de 10% no final desse ano. É o que o mercado está falando. Então, já teve uma taxa de juros real tão elevada, eu não me lembro, assim, nem dos piores momentos, assim, de taxas Selic a 13%, 14%, mas pelo menos você tinha uma inflação de 6%, 6,5% e tal. É bem exagerada essa situação, hein? Exatamente, tá colocando todo... E aí a gente vê que o peso é do fiscal, que toda essa questão inflacionária, ela tá ali de plano de fundo, mas o grande peso que leva os juros para esse patamar elevado é o fiscal. E o fiscal só vai ser ali aceito, né, pelo mercado financeiro. O próprio mercado já falou isso, não é uma coisa que a gente está falando aqui da nossa cabeça. O próprio mercado já sinalizou nesse sentido de que gostaria que fossem feitos os cortes da forma tradicional, porque do jeito que foi apresentado traz ceticismo, traz desconfiança. Então, né, eu queria saber as condições que o Haddad quer criar ou acha que tem que criar para gerar esse cenário de juros que não vai manter os juros reais ou os nominais também tão altos. Tem mais fala aqui do Haddad, será? Essa é a última, essa é a última fala. Então, vamos para o próximo assunto aí, porque teve a divulgação do monitoramento do PIB, né? A gente cresceu 0,6% na medição da FGV, até surpreendente, porque as pesquisas mensais estavam mostrando queda, né? E diferente do que a gente viu no IBCBR, que basicamente foi só o setor da agropecuária que levantou o PIB, porque em novembro teve uma leve melhora climática, a gente produziu mais café, até tem uma redução da produção, uma redução da perda de soja que a gente estava tendo. A indústria também contribuiu para esse desempenho aí nesse mês de novembro. Você montou, inclusive, não montou não, né? A gente pegou alguns gráficos, né, que a Débora vai explicar um pouco melhor aqui, que ela pegou aqui de manhã para ver, né? Então a gente vê aqui que a gente sai de uma queda de 0,6 em outubro para voltar ao mesmo patamar de antes aqui, uma alta de 0,6. E nos últimos 12 meses, né, no interanual, a gente está com uma taxa de 3,4%, que é mais ou menos na onde a gente deve fechar o PIB esse ano, né, Débora? Exatamente. Essa medição é da FGV, como o André já falou, ela é diferente, a ótica e a forma de metodologia de cálculo é diferente do IBCBR, e a FGV destaca os dois pontos principais, como a agropecuária e a indústria. Mas o mais interessante, mudou um pouco o gráfico da FGV do mês passado para esse. Eu até gostava mais do mês passado, para ser muito sincera, porque dividia na parte dos investimentos, na parte de formação bruta de capital fixo, para onde está, ou no consumo das famílias, para onde estava indo, né? E a gente conseguia ver ao longo do tempo como a participação de cada um dos setores e dos pontos ali estavam favorecendo, ou estavam contribuindo para o resultado final. Mas mudou um pouquinho, e aí vocês vão ter que acreditar em mim, porque não está no gráfico da FGV, está só no relatório completo. Então a gente tem essa medição de 3,4 na comparação interanual e de 0,6 que fica também acima do IBCBR. Mas o que eu queria passar aqui para vocês é o próximo gráfico, que mostra como é que foi a formação bruta de capital fixo, que era aquela que vinha, né, dividida a vela aí que vocês estão vendo de 10% na média, na taxa trimestral móvel em relação ao mesmo período do ano anterior. Então está fazendo essa comparação, vinha antes dividido quanto era a contribuição de cada um dos fatores para que a formação bruta de capital fixo chegasse a esse patamar. Então a gente tem 2 meses de formação bruta de capital fixo aqui no Brasil de 10,8%, cai um pouquinho para 10% na comparação com o período anterior, mas fica acima ainda dos 9,3% que estava anteriormente. O que contribuiu para essa formação bruta de capital fixo aqui no mês de novembro no Brasil, segundo a FGV? Máquinas e equipamentos foram aí os principais fatores que contribuíram com a formação bruta do capital fixo. E aí a gente consegue ver, né, que a gente sai aqui de uma formação bruta negativa no ano de 2023, no começo de 2024 começa essa ascensão e agora a gente está em patamares bem elevados com participação, né, das máquinas e equipamentos. Então isso mostra que tem dentro da formação bruta essa participação importante das máquinas e equipamentos que também vão ser utilizados para produzir outras coisas, vamos dizer assim. Mas eu gostava mais do outro jeito que era apresentado, porque era visual para quem estava em casa,
né, comparação com o mês anterior, então se o consumo das famílias era mais de duráveis ou não, né, e aí a gente conseguia ver se o brasileiro estava gastando mais em bens mais caros ou o consumo das famílias era de bens mais baratos, a gente conseguia fazer essa comparação. Do jeito que está agora, é só o que sai no relatório que a gente consegue passar para vocês. Então, aí a gente vê a indústria como um ponto de destaque, coisa que a gente não tinha visto anteriormente na semana passada no IBC-BR, a agropecuária, assim, com uma participação importante, mas também as máquinas e equipamentos na parte do investimento aqui no Brasil. É impressionante como esse ano foi forte, né, a questão do investimento aí. E a gente sabe que investimento é demanda futura, então para mim não faz nenhum sentido quando chega algum economista de mercado falando, nosso crescimento não é sustentável aí porque ele está baseado no consumo. Consumo sim, consumo das empresas também. Está aqui, ó. Olha o quanto que a gente está formando aí de investimento. Investimento é demanda futura, porque esse investimento vai ser maturado, vai ser contratada pessoas para trabalhar isso, vai fazer novos bens aí que serão vendidos no futuro e tudo isso com a renda que está sendo formada agora e no futuro. Isso daí é demanda efetiva, está lá no Keynes, capítulo 3. Então, gente, é bem importante aí a gente ver a participação no investimento que a gente está tendo agora. E, Débora, vamos se despedir da nossa audiência, mas tem uma novidade, né? Porque começo de ano, você sabe, a gente tem a nossa live, aí, pelo menos da parte econômica, a nossa grande mina de ouro aqui, que é o mapa da mina, né? Então a gente tem todo começo de ano aí esse evento que dá um trabalho, mas sempre é muito gratificante aí, que o Edu passa aí falando para vocês os principais pontos aí, previsões e tudo mais. A gente sabe, ó, esse ano já vai estar mais complicado. Começou a semana em 15 dias, tem posse do Trump, já teve dólar nas alturas, teve a questão do Pix, então começou o ano 2025 já no 220, né? Então, você tem, ou se você não tinha motivos antes para pensar no que você precisa saber para proteger o seu bolso e os seus investimentos, então agora você tem motivos de sobra, gente. Então, você quer empreender, investir com segurança aí? Com a gente, inclusive, que a gente participa bastante aí do Investidor Mestre também, vem aqui e no dia 30 de janeiro, às 8 horas da noite, e venha ver a aula aí do Mapa da Mina de 2025. É imperdível, é a melhor live econômica que vocês vão ter esse ano. Se vocês puderem só ver uma, vejam essa esse ano aí, porque é sensacional, é a melhor que a gente tem na casa. É um ano que vai ter bastante volatilidade, um ano de bastante até imprevisibilidade, né? A gente tem, nada me espanta se nesses 10 dias a gente tiver alguma coisa que vai ali se destacar, então é importante a gente saber de tudo isso para tomar as melhores decisões para o nosso ano de 2025, em planejamento, também aí na parte dos investimentos. Então, não percam, dia 30 de janeiro, quinta, às 8 horas, já se inscreve para garantir a vaga. clmercado.com.br, está aqui o link aí, se inscreve, gente, vale a pena. E vamos entregar então para os nossos vizinhos? Vamos entregar para o Rolê ICL, agora com o William Deluca e o Guga Noblar, nossos vizinhos aqui de cima. E amanhã a gente volta para tratar com vocês os principais assuntos do dia na economia, no mercado financeiro, que mexe com o nosso bolso. Um beijão e até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Eu tenho certeza que você está perdido ou perdida em relação ao que vai acontecer com a economia em 2025 e, mais do que isso, está cheio de medo. E tem razão, porque as coisas não estão bem paradas, nem no Brasil, nem no mundo. É um momento de extrema incerteza, de muitos riscos e que decisões erradas podem se refletir em perdas enormes, muitas vezes em perdas de economias de uma vida inteira. Nesses momentos também surgem esses falsos gurus de internet com fórmulas milagrosas e que podem tornar o problema ainda pior. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do nosso evento anual onde eu explico o que está acontecendo no Brasil e no mundo, fazendo um resumo dos principais relatórios que são produzidos pelas principais instituições financeiras de uma maneira que todo mundo possa entender. Eu faço também minhas previsões para o que vai acontecer no ano, para vocês poderem se basear nelas e terem um parâmetro, terem mais segurança para seguirem nesses mares revoltos. Vai acontecer dia 30 de janeiro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. O nome do evento é o Mapa da Mina, que já acontece há vários anos com sucesso estrondoso.
Para vocês se inscreverem, é só clicar no link aqui embaixo. E aí, gratuitamente, vocês vão poder participar. Clique e se inscreva e lembra, não tem replay, então é importante estar lá no dia e na hora combinado. A gente se vê lá.